Autorrespeito. De que maneira as pessoas nos tratam? Sentimos-nos constantemente usados ou desrespeitados? Às vezes, permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos sem antes nos consultar. Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados? Respeitamos nossos valores e direitos inatos? Costumamos respeitar papéis de vítimas ou de perfeitos? A pior situação que podemos viver é passar toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo coisas completamente diferentes do que sentimos. Nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. Se permitimos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Em virtude disso, não devemos nos esquecer de que, quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Devemos esperar dos outros a mesma dignidade que nos damos a nós mesmos. Examinemos nossos sentimentos e atitudes e nos perguntemos: por que permito que me tratem com desconsideração? O que estimula os outros a se comportarem com desprezo em relação à minha pessoa? Se nós não nos autorresponsabilizarmos pela forma com que somos tratados, continuaremos impotentes para mudar o contexto penoso em que estamos vivendo. É muito cômodo culpar os outros por qualquer desilusão ou sofrimento que estejamos passando. Não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos. Quando renunciamos ao controle de nós mesmos, com toda certeza, os outros indivíduos tomarão as rédeas de nossa vida. Não somos nem melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigi-lo. Sem senso de valor individual, nos sentiremos diminuídos diante do mundo e destituídos da habilidade de dar e de receber amor. O mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. Quando autorizamos aos outros a determinar o quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma. O auto-desrespeito é um grande desserviço a nós mesmos. Quando ele se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente do reino interior. Quando nos respeitamos, somos livres para sentir, agir, ir, dizer, pensar e saber o que autodeterminamos, confiantes em que, se estivermos prontos, no tempo exato, o poder superior do universo nos dará todo o suprimento, todo o apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que Ele nos reservou. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio
encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. No futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é, por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Conhecimentos caseiros, atos e opiniões dos outros, considerações sobre ética, religião, costumes, moral e filosofia, proibições e preconceitos, permissões e intolerâncias, tudo vai se moldando na argila plástica que é a mentalidade infantil e delineando a criança dentro de preceitos, regras de conduta e de princípios que variam culturalmente de família para família e interiormente de criança para criança. Mesmo nos gêmeos idênticos, o desenvolvimento psicossocial ocorrerá de forma diferente devido à bagagem espiritual que cada alma traz consigo, produto de suas vidas sucessivas. A formação machista que as crianças recebem na infância, as influências durante toda a vida, homens são treinados para ser fortes, corajosos, agressivos, seguros, bem-sucedidos e autossuficientes. Para os estudiosos do comportamento humano, o estereotipo do macho iniciou-se nas eras pré-históricas, quando os nossos antepassados do sexo masculino tiveram que abandonar o medo e disputar a comida com os animais. Machismo é um conjunto de normas, costumes, leis e atitudes baseado em regras socioculturais do homem, que tem por finalidade explícita ou implícita criar e manter a submissão da mulher em todos os níveis: afetivo, sexual, procriativo, profissional. Quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil e dependente do homem, ela recuperará toda a estrutura de poder e o senso de iniciativa. A guerra dos sexos, na maioria das vezes, tenta impor, com ou sem armas, a supremacia do homem sobre a mulher por meio da violência clara ou dissimulada, salvaguardando interesses falocratas de mentalidades medievais. O machista atua como tal, sem poder explicar seus atos ou perceber suas atitudes externas, porque não se dá conta das estruturas preconceituosas que internalizou nesta ou em outras existências. Ele se limita apenas a reproduzir ou pôr em prática tudo aquilo que viveu culturalmente no lar, na escola, no templo religioso, na cidade, no país, enfim, em qualquer lugar ou situação que o tenha influenciado. Muitas mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo na medida em que não notam as estruturas psicológicas de hegemonia masculina que regulam suas relações afetivas e sociais, e podem reproduzi-las sem perceber na educação dos filhos, seja eles homens ou mulheres, contribuindo dessa forma para que a ideia machista se perpetue automaticamente. São muitos os provérbios humilhantes e os insultos irônicos endereçados às mulheres, estes acompanhados de risos sarcásticos e depreciativos. O sexismo, atitude de discriminação fundamentada no sexo, leva mulheres ingênuas, inseguras e dependentes a aceitar essas críticas mordazes como naturais,
porquanto o modelo de educação em que organizaram o seu mundo íntimo baseou-se nesses valores e crenças distorcidos. A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Ela, como homem, tem um mundo diante de si e todos podem crescer até onde permite sua capacidade, seu dom, seu talento nato. Todos nós estamos em constante mutação e nos transformamos todo o tempo nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. Nada na natureza permanece estático. Tudo flui através dos processos da vida, dentro e em torno de nós. Em muitas ocasiões, a mulher, em vez de reverter a situação desgostosa em que vive, tenta mudar de forma superficial, apenas substituindo o cônjuge por outro, mas sem renovar seu modo de sentir, pensar e agir. Como não se preocupa em erradicar os velhos padrões ou crenças inadequados de seu mundo interior, corre o risco de atrair outro parceiro igual ou muito parecido com o que acaba de deixar. A lei de atração perpetua tanto a alegria como a tristeza para nossas vidas. Não devemos jamais deixar que uma empresa, associação ou ligação afetiva, profissional ou de amizade venha eclipsar nossa vida a ponto de desrespeitarmos quem somos. Nesse novo milênio, cabe à mulher recuperar sua dignidade e o respeito por si mesma. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Deve iniciar o processo que muitas já o fizeram, de valorizar suas forças individuais e únicas, usando a energia interior para descobrir capacidades inatas e novos talentos adormecidos. Constituições modernas já estabeleceram há muito tempo leis e direitos que firmam a igualdade entre os sexos. No entanto, essas leis e direitos só terão valor e significado quando forem totalmente assimilados e colocados em prática por todos aqueles que o validaram. É possível que determinadas pessoas discordem e não aceitem nossas ponderações, mas nem por isso tudo está perdido. A diversidade de opinião e a forma de olhar o mundo dependem da singularidade evolutiva de cada criatura. O equilíbrio vai sendo pouco a pouco atingido. A visão machista gradativamente se desfaz, nascendo em seu lugar a amizade, o respeito e a cooperação entre os seres humanos. Na estrutura social do porvir, pouco importará o sexo do indivíduo, pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. Num futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é e por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Acreditar que alguém exista só para nos servir é uma visão egocêntrica e degradante da atual humanidade. Enquadrar pessoas em papéis sexuais nitidamente definidos, subserviência, inferioridade, subordinação, usando-as como objetos que podem ser controlados e descartados, é imensamente cruel e impiedoso. O amor cristão
não considera os papéis sexuais, e sim encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Texto de Hamed.